...81 anos de tradição, títulos e muitos craques. A história do Maranhão Atlético Clube será contada em um livro que será lançado nesta sexta-feira pelo autor, pesquisador e professor Hugo Saraiva. Nós, do Ibirante Esporte, gostaríamos de agradecer ao Hugo pela presença. Eu agradeço. Você fez um livro sobre a história de Sampaio Corrêa e sobre a história do Motoclube. O que levou você a fazer o terceiro livro, completar a trilogia do esporte maranhense? Bom, era praticamente inevitável fazer um livro sobre o Maranhão, porque depois de Sampaio e Moto ficaria incompleta a trilogia, né, dos três grandes da capital. Então, até o próprio pedido de alguns torcedores me motivou a fazer esse trabalho, a escrever sobre o Maranhão, um trabalho que eu comecei há 2 anos e que hoje eu concluí, né? E é um trabalho que me deixou muito que foi muito gratificante pelo conteúdo, pela história do Maranhão que eu passei a conhecer. É um clube com 82 anos de história, que tem enfim, uma história belíssima, tem grandes passagens, tem grandes conquistas, e que agora completa essa trilogia dos três grandes de São Luís com o livro do Maranhão. Como foi o processo de construção da obra do Maranhão Atlético? Quanto tempo você levou para fazer e quantas entrevistas no total você fez? Bom, o livro ele segue a mesma linha de raciocínio dos outros. É muita pesquisa no acervo público, na biblioteca pública, indo atrás de historiadores, de ex-jogadores, dirigentes. Facilitou mais porque o Maranhão é um clube mais organizado nesse sentido. Na sua história ele tem dirigentes que praticamente são da mesma família e vão se sucedendo, né? Então foi mais fácil nesse sentido, porque basicamente para escrever um livro passa sobre isso, acervo público e pessoas que fizeram parte da história de um clube. O Maranhão não seria diferente. E também nessas pesquisas eu entrevistei muitos jogadores e também torcedores. Passei também aí aos Jogos do Maranhão para conhecer alguns torcedores antigos que tinham histórias. E devo ter entrevistado uma faixa de 50 pessoas no total para construir essa história do Maranhão. E também deve ter uma faixa de 70 horas de material gravado, que foi transcrito também no livro, né? Então, o processo é esse, muita pesquisa no acervo público e também com pessoas que fizeram parte na história do Maranhão, tanto nos bastidores quanto nos gramados. Como segundo clube mais antigo em atividade no nosso estado e terceiro maior campeão estadual, o MAC com certeza tem muitas histórias curiosas e muitos títulos históricos na sua galeria. Quais são os que vão merecer maior destaque no seu livro? Bom, o Maranhão ele tem uma história riquíssima. Muita gente pensa no Maranhão como uma terceira força do estado, como um clube menor. Mas se pega a história inteira do Maranhão, ele é um clube que tem conquistas e feitos importantes. Como, por exemplo, o Maranhão ele é vice-campeão da Copa Norte, né? O feito que o Sampaio Corrêa conseguiu também um título, mas o Maranhão, dos clubes maranhenses, foi o que chegou, é o segundo clube maranhense que chegou mais longe na Copa Norte, com vice-campeonato. Ele é o melhor representante maranhense na Copa do Brasil, né? Passou 3 fases em 2000 e até hoje é um posto que nenhum outro clube conseguiu aqui no Maranhão. E ele tem marcas importantes, como no Campeonato Brasileiro, né? Ele tem talvez a melhor campanha na elite do futebol brasileiro, feito por um clube maranhense em 79. E também tem campanhas importantes em torneios que já são extintos, né? Como a Taça Brasil, o Nordestão, o Torneio Maranhão-Piauí. Então, essas eu poderia selecionar como algumas das passagens mais importantes em termos de conquistas do Maranhão. Claro que tem os 14 títulos estaduais, uma infinidade de taças que o Maranhão conquistou ao longo desses 82 anos, mas dentre algumas conquistas importantes o Maranhão tem, principalmente como clube maranhense, na melhor campanha na elite do futebol brasileiro e a melhor campanha na Copa do Brasil até hoje. Como fã do futebol maranhense e pesquisador da área, como você avalia o atual momento do Maranhão Atlético e as perspectivas do futuro do clube? Bom, é claro que um rebaixamento para qualquer clube é um feito negativo, né? Isso aí já vai estar na história do clube, inclusive está no livro. Mas eu acredito que o Maranhão, exemplo do Moto, ele, mesmo com descenso, ele está conseguindo se reestruturar e está voltando a ser o que era o Moto. O Maranhão, eu acredito que ele também vai voltar ao que era, não vai deixar de perder
esse prestígio que ele tem, porque a história do Maranhão é maior do que um rebaixamento. É claro que para isso o clube precisa se organizar, então talvez esse rebaixamento tenha vindo numa hora em que o clube necessitava dar uma parada para se organizar, para arrumar casa, né? E com isso criar uma perspectiva de um futuro melhor para o clube. Futuros torcedores podem aderir ao Maranhão porque o clube vai praticamente voltar ao zero. E para isso é preciso também que haja uma renovação na torcida. Então acredito que o Maranhão ele vai conseguir dar a volta por cima, voltar à elite e se reestruturar a partir do próximo ano. Para encerrar, gostaria que você fizesse um convite não só aos internautas do Mirante Esporte, mas também aos fãs do quadricolor e aos fãs do futebol maranhense para que compareçam ao lançamento do livro do Maranhão Atlético. O livro eu estou lançando agora na próxima quarta-feira, dia 24 de setembro, a partir das 19 horas lá na sede social do clube, ali na Coama, né, o Parque Valério Monteiro. Todo ano eles organizam uma grande festa em comemoração ao aniversário do clube e esse ano vai coincidir com o lançamento lá do livro do Maranhão na sede lá na Coama. Então convido a todos os internautas, a todos os torcedores do Maranhão e todos os esportistas maranhenses a prestigiar o lançamento do livro do Maranhão Atlético Clube lá no dia 24 de setembro a partir das 19 horas. Obrigado pela presença, Hugo. Assista mais vídeos do Mirante Esporte no imirante.com.